Olá, bem-vindos ao podcast da Twilio. Meu nome é Marcela Klein, eu faço parte da equipe da Twilio aqui da América Latina. Estou muito feliz de estar aqui hoje de novo com um episódio que está bem caprichado. Aqui na Twilio a gente acredita que é possível criar relações maravilhosas entre as marcas e os seus clientes, usando a nossa plataforma. Bom, mas já vamos começar o nosso episódio. E eu vou deixar os nossos entrevistados se apresentarem. Eu sou a Tamares Parreira, responsável pelas operações aqui da Twilio no Brasil, sou a Country Manager. Estou muito feliz da gente continuar esses papos. Hoje acho que a gente traz aí uma série de tendências, tem muita novidade, a gente vem de eventos globais bastante importantes. E mais do que isso, né? Mais do que a tendência, a tecnologia. Eu estou num momento bastante feliz, a gente traz um convidado muito especial, que além de um profissional, um ser humano, ele representa uma marca muito importante no nosso país e além de tudo me traz aí uma certa emoção de estar hoje aqui ao lado de Márcio. Obrigado pelo convite, estar aqui em mais um episódio do podcast da Twilio. Eu sou Márcio Canamaro, responsável como sócio-líder de telecomunicações, mídia e tecnologia na KPMG América do Sul. Falaremos de inovação, falaremos de tecnologia, mas sobretudo falaremos sobre o vetor mais importante de transformação nas organizações, que são as pessoas. Que ótimo, já fez um bom resumo do que vem por aí, né? Bom, eu estou muito feliz que a gente está num timing muito legal. Vocês dois acabaram de voltar da Espanha, né? Estavam lá no Mobile World Congress com a Twilio, né? E viram muitas coisas. E eu já li muito do que você escreveu no meio mensagem, da sua perspectiva. Aqui no nosso podcast a gente gosta de começar com uma pergunta que deixa o nosso entrevistado assim, um pouquinho fora do eixo. Então, assim, fora o que todo mundo já ouviu, né, do evento. Conta pra gente alguma coisa que você não esperava ver, algo inusitado que você pode compartilhar com a gente aqui, com a nossa audiência. Eu acho que assim, eu ouso dizer que nós estamos vivendo um dos momentos mais fascinantes da espécie humana em termos de tecnologia, de inovação, de coisas que estão acontecendo de forma assim exponencial, uma velocidade que está movendo as peças da geologia, dos negócios, tectônicas, de uma forma bastante relevante, e muitas questões estão sendo comentadas. Eu acho que esse evento, se você vai seguidamente todos os anos, né, de forma subsequente, é muito raro você ver movimentações tão grandes. Eu acho que essa edição foi bastante interessante, porque nós tivemos assim o amadurecimento de casos de uso relevantes da tecnologia 5G e já posicionando o 6G, mas eu acredito que pontos mais inusitados, mais relevantes, mais surpreendentes que nós vimos foi sensores de redes neurais, que através de comandos mentais você consegue manipular dispositivos à distância, né, e você consegue fazer cirurgias, você consegue enfim, movimentar uma série de mecanismos através dessas redes neurais, e foi um dispositivo apresentado lá por uma empresa que eu achei bastante interessante. Eu acho que um outro ponto é que nós estamos evoluindo diante de tanta complexidade desses elementos da arquitetura de tecnologias que a gente tem, né, de heterogeneidade de tecnologias, nós estamos evoluindo para redes autônomas que utilizam tecnologias como inteligência artificial para se recriar e ter o que a gente chama de self-healing, né? Então a gente tem aí eventos da natureza que estão contribuindo para situações bastante complexas, por exemplo, uma inundação que de uma forma inesperada destrói e desconecta uma rede, fará com que, com essa tecnologia, a gente possa se reconfigurar essa rede de forma automatizada, autônoma, né, se reconstruir, e essa carga de trabalho, essas funções da rede possam ser restabelecidas de forma dinâmica sem o controle, sem o contato humano. Então eu achei isso bastante interessante. São tecnologias que foram apresentadas lá. Nós vimos muito a utilização massiva de agentes, nós vimos também a cibersegurança, que nós vamos falar também com tecnologias quânticas, com computação quântica, que vai também ser algo muito disruptivo e que promete transformar esse panorama de tecnologia que nós estamos vivendo. Quando a gente fala mobile, a gente pensa em uma coisa, são tantas outras coisas, né, que vão para tantos casos de uso diferentes, no momento que a gente precisa dessa ajuda da tecnologia para muita coisa, né? Tamares, conta pra gente a sua perspectiva indo no evento, o que você achou, o que você traz de insights pra gente. Olhando e refletindo um pouco sobre o que o Márcio colocou,
É isso mesmo, está tão abrangente, ao mesmo tempo a gente olha do ponto de vista de aplicação no nosso dia a dia ainda uma distância, né? Tem muita tendência, mas a gente também vai ter que colocar isso dentro da nossa realidade. Por outro lado, quando a gente olha a perspectiva também da Twilio, né, que trabalha esses dados de clientes, escala e hiperpersonalização, também foi um ponto que foi discutido e debatido em vários fóruns sobre diferentes perspectivas, e a gente recai também muito sobre dados. Né, a gente tem a inteligência artificial, a generativa começa a trazer uma carga de dados, né, muito grande, e acho que o que ficou para a gente é o que as empresas irão fazer com esses dados, de que forma elas vão usar esses dados, e de fato, no final, para prover uma melhor experiência para os seus clientes durante essa jornada, passando pela tecnologia. A tecnologia, a gente sabe, né, é um habilitador. Quando a gente olha também a Twilio, com a sua proposta de valor, trazendo escala, personalização, a gente ouviu bastante sobre hiperpersonalização. E aí, fazendo um paralelo, eu acredito muito, o Márcio tem muita experiência olhando essas tendências nos últimos 20 anos, e ele consegue trazer e traduzir de onde a gente vem, em que momento a gente está, e quais dessas tendências fazem sentido para o nosso mercado, para os negócios e, no final, para as pessoas. E esse é um ótimo ponto que eu já ia puxar essa pergunta mesmo. Você vem do mundo de ecossistemas, de parcerias, o Márcio também. É quase como uma reestruturação, né, de como a gente faz o negócio nesse mundo digital. Então, Márcio, conta pra gente, assim, com esses anos de experiência que você tem, não só no Mobile World Congress, mas na sua carreira, obviamente, como é que você vê essa nova organização mesmo, né, entre ecossistemas, entre parcerias, no mundo digital? A gente está vendo, dentro de telecomunicações, principalmente, essa migração de empresas de telco para techcos, ou seja, as empresas de telecomunicações centradas como grandes plataformas de soluções digitais, serviços digitais, ampliando suas capacidades de monetização das suas redes, 5G indo para o 6G próximo. Então a gente vai ter uma fase intermediária que a gente vai chamar de 5.5G antes de chegar no 6G efetivamente. E eu acho que uma grande demonstração durante o Mobile World Congress, e o que a gente tem visto, que mais de 80% do ecossistema das grandes operadoras que participam da associação GSM, elas já estão implementando algum caso de uso do que a gente chama de Open Gateway, que são as APIs, né, que fornecem o acesso às redes. Isso é algo bastante disruptivo e uma quebra de paradigma em telecomunicações, que sempre foram organizações herméticas, muito preocupadas, obviamente, com acesso aos seus clientes, né, suas redes. Isso tudo é uma mudança transformacional de cultura que reposiciona as operadoras para trazer uma parceria, né, grandes players no mercado, seja do varejo, da indústria financeira, saúde, entre outros, para poder participar disso e trazer outras oportunidades de geração de receitas. Então, o Open Gateway é o acesso que monetiza essas plataformas, né, e obviamente que vocês aí têm, obviamente, como se conectar de alguma forma. A gente vai ver computação de borda, análise de sentimento, contextual, tudo em tempo real, que viabiliza novas oportunidades. Nós vimos vários casos de uso lá durante o evento, eu acho que isso é muito transformacional e essa é uma grande ponto de inflexão em telecomunicações, por exemplo, que se conecta muito mais com as tecnologias. A gente já ouviu, né, Márcio, a sua perspectiva e da Tamares sobre o evento, mas antes de tudo, da gente começar nos outros assuntos que a gente vai falar hoje, a gente queria que você contasse um pouco da sua história, né? Você está aqui no Brasil como uma das grandes mentes de tecnologia, né, indo em eventos, escrevendo para portais, mas conta um pouco para a gente, assim, dessa sua jornada profissional mesmo. Marcela, a gente vai precisar de algumas horas aí, mas vamos tentar resumir. Bom, basicamente eu comecei minha jornada, minha carreira profissional como programador de sistemas em plataforma mainframe de grande porte, né? E isso me deu uma visão bastante importante de lógica, de construção de sistemas, arquiteturas tecnológicas, e que mudou, né, bastante, mas ainda a sua essência, obviamente, mantém-se predominantemente. Na década de 90 eu trabalhei em bancos, fui um dos pioneiros junto com o nosso time a lançar o Internet Banking, que foi algo bastante inovador, transformacional, você pegar na agência, retirar um
um disquete, instalar esse sistema no seu computador pessoal e aí acessar sua conta, seu extrato e ter algumas possibilidades de algumas transações aí, ainda que primitivos, né? Foi uma experiência bastante interessante. Daí, no final da década de 90, nós tivemos o início da privatização em telecomunicações, que foi um marco importante, transformacional de toda a sociedade, da nossa economia, até hoje, investimentos bilionários, e com esse início eu também ingressei em telecomunicações, e aí comecei a participar também disso, estudei em Israel, tive uma formação bastante intensa em telecomunicações, né, de uma empresa que eu trabalhei, e tudo isso foi muito importante para a minha carreira profissional, depois, obviamente, em cadeiras de liderança, ajudando nossas equipes, nossos times a se desenvolverem, criar impacto com propósito, né, nessas organizações, e aí também trabalhei muito sendo um dos pioneiros com a nossa empresa, nosso time, em lançar a primeira oferta de uma operadora de telecomunicações, de cloud computing, de nuvem pública. Isso foi, assim, nos idos de 2012, mais ou menos, né? Então isso foi bastante transformacional. E agora a gente está com inteligência artificial, enfim, ajudando as corporações. Isso tudo, para mim, realmente são marcos importantes. A gente vê que tecnologias vão, vêm, estão tudo muito associadas às capacidades dessas empresas de interpretarem esses sinais, utilizarem essas tecnologias da forma mais ética, responsável e apropriada. Eu costumo dizer que ao longo desses anos eu vi muito o que eu chamo de darwinismo digital. Então as empresas acabam sobrevivendo ou se adaptando com maior intensidade, maior agilidade. Então isso está muito associado à cultura que permeia as organizações e a possibilidade que elas têm de absorver isso e utilizarem no seu cotidiano e transformar em seus negócios. Então as empresas que não têm essa capacidade de se recriar, de se adaptar, de se mimetizar e como um grande organismo vivo se recriar sem, obviamente, se desesperarem, acreditarem que isso é o fim, mas não, um princípio, uma nova era, um novo começo, pivotar seus negócios. Então eu acredito muito nisso, né? De se reposicionar e a capacidade de se adaptar a essas novas realidades, e as tecnologias fazem parte disso, e os seres humanos e as lideranças habilitarem seus times para poder, obviamente, criar um ambiente propício de segurança, de crença, que essas tecnologias, obviamente, são habilitadores, como a Tamaris falou, de novos negócios, novas oportunidades, e, obviamente, que as pessoas têm que ser significadas, que a gente chama de reskilling, upskilling, para poder, obviamente, dentro dessa nova realidade, se reintegrar a novos organismos, novas estruturas organizacionais, novos comandos, novas realidades. A gente tem a carga e olha toda a tua experiência traduzida em negócios no nosso país e na região, mas, de fato, você construiu uma reputação. As pessoas gostam e elas confiam no que você fala. Você é uma voz muito potente no mercado, nos meios de comunicação, e toda vez que vem uma grande inovação nesse mercado, é o Márcio que é convocado a dizer para onde está indo e se isso faz sentido para os negócios. Como é que você acha que você, Márcio, porque também é a figura do ser humano e que percorreu toda essa estrada, conseguiu para ser ouvido e ter essa credibilidade que você tem hoje no mercado? Obrigado, Tamaris, por esses comentários, né, muito gentis. Eu acredito assim, Tamaris e Marcela, que a reputação você constrói ao longo dos anos, né, através de confiança, de credibilidade, de você realmente se posicionar com seriedade diante daquilo, né, e avaliar com responsabilidade o que as tecnologias estão mostrando e as possibilidades. Nós falamos muito, por exemplo, de metaverso. E o metaverso, obviamente, é uma possibilidade, mas eu tomo muito cuidado para a gente não descredibilizar a tecnologia e a gente não banalizar, assim como a inteligência artificial. Então a gente tem que, obviamente, analisar a tecnologia e identificar onde que ela pode ser muito mais construtiva, entregar muito mais valor. O metaverso, para as pessoas que a gente falou, como foi utilizado no passado e um reborn, ou seja, uma ressuscitação disso, acabou não funcionando como esperado, né?
como Second Life, que foi no passado, a gente viu isso e aí existia uma expectativa de ressuscitar. Agora temos mais tecnologia, poder computacional, né, novas experiências, e aí isso acabou não se materializando. Mas se materializou dentro do que a gente chama de metaverso industrial, que é, obviamente, a capacidade de você recriar realidades virtualizadas de portos, aeroportos, grandes plantas, né, fabris, que podem ser operadas à distância, podem capacitar as pessoas, treinamentos, podem simular situações, vazamentos, crises climáticas, uma série de coisas que economiza muito e utiliza o potencial do metaverso em outra realidade. Então eu sempre tento, obviamente, demonstrar essas possibilidades aos nossos clientes, né, nessas conversas, nesses diálogos sérios, e que a gente tem que ter pragmatismo a respeito disso, de como investir em tecnologias com seriedade, com responsabilidade ética e pragmatismo, porque é isso que nossos clientes procuram, né? Responsabilidade, accountability nas suas decisões, para que isso, obviamente, seja um propósito e transformacional de novas oportunidades de negócio. Eu não posso deixar de pegar esse gancho da responsabilidade. Que é isso, né, Márcio? Muitas vezes uma decisão equivocada na adoção de uma tecnologia põe em risco toda uma operação. E acho que isso traduz muito bem por que o mercado ouve hoje o Márcio, essas tendências e o que pode ou não ser adotado com responsabilidade, com ética e que faça sentido para os negócios, né? Porque no final a gente quer empresas perenes, que adotem tecnologia, que o Brasil continue também dentro desse mapa global de inovação, né? Dentro da área de telecomunicações. A gente viu também lá na Mobile World Congress, tinha os estandes dos países e foi bom, eu fiquei muito feliz de ver o estande do Brasil, mas é por causa de profissionais e pessoas como o Márcio que também traduzem toda essa tendência para uma realidade que não põe em risco os negócios e, de fato, no final, a marca Brasil. Tem até um comentário interessante, eu gosto de, durante esses congressos, né, com muita humildade, perguntar para as pessoas o que está sendo apresentado, o que é aquilo, qual problema resolve. E eu fui visitar um amigo brasileiro muito bem sucedido, ele estava numa empresa, ele me apresentou a solução que faz diagnóstico de redes, né, com correções, uma série de processos preditivos para evitar o colapso da rede, que é tão importante dos seus clientes. E aí eu falei, mas vocês usam inteligência artificial generativa, deep learning, machine learning? Ele falou, a gente usa, mas a gente está proibido, eu proibi aqui da gente ficar falando sobre isso. Por quê? Porque ele justamente, ele falou, eu não quero cair na vala comum de falar sobre isso, porque parece que todo mundo quer falar sobre isso de uma forma deliberada e irresponsável. Eu gostei muito disso, a gente teve o consenso que ele falou, legal, a gente resolve o problema, isso está, obviamente, embedado, encapsulado na minha solução, mas a gente não fala em nenhum minuto sobre isso, a gente fala sobre resolução de problemas de forma automatizada, inteligente, que se identifica com a necessidade do cliente. O cliente pode perguntar, a gente vai responder, mas a gente não quer colocar isso como o mote da nossa solução também tem isso, mas ela é muito mais inteligente e diferenciada em relação ao mercado. Sobre o ponto do uso da inteligência artificial, e acaba sendo até o primeiro slogan, né? E depois que você vem explicar. Então, você está querendo dizer que, na verdade, toda essa, né, de anos de usando as mesmas palavras, a gente chega num momento que a gente fala o que de fato isso está contribuindo, né? O que é o seu negócio? O seu negócio não é a inteligência artificial, ele é a tecnologia que está habilitando isso, né? Eu queria linkar esse assunto com um tema que vocês já falaram bastante, mas mais especificamente sobre o mundo de telecomunicações, né? Tá. Então, assim, a gente sabe o que é hoje o mercado, né? Mas está passando por um outro momento, onde deixa de ser simplesmente uma infraestrutura e tem, como você falou no começo, que se repensar. Qual que é a sua perspectiva, assim, desse papel mesmo das telecoms no futuro de um 6G, igual você estava falando, né? Eu acho que assim, sobretudo telecomunicações é um setor regulado, né, em grande parte dos países, aqui no Brasil também, pela Anatel, de forma bastante responsável, muito bem feito. Entretanto, esse processo que as operadoras estão passando, de transformação, de revisitar o seu DNA tradicional, é bastante importante e bastante transformacional. Então essas empresas estão revisitando sua cultura, as suas organizações, seus processos, com essa dinâmica de ser algo como um hub de grandes serviços digitais. Então isso é muito importante.
Essas operadoras hoje já oferecem grandes serviços e estão se transformando mais ainda para que no futuro sejam empresas muito diferentes do que a gente vê hoje. Então nós veremos muitas fusões e aquisições nos próximos anos, não só da infraestrutura que eles ainda têm um caminho desse processo de fusão e aquisição, de redes de banda larga, enfim, de tudo isso que é tradicional deles, mas transformando os seus negócios e adquirindo e compondo novas capacidades que trarão uma nova operadora de telecomunicações nesse novo horizonte que a gente está vendo. Eu vou dar um exemplo para vocês interessante que a gente viu lá. Uma operadora de telecomunicações tradicional do Oriente Médio apresentando um drone. Esse aqui é o nosso drone. Uma joint venture onde tem ali toda a autonomicidade, conectividade, inteligência artificial, uma série de coisas, mas é um serviço de transporte com telecomunicações que vai gerar, obviamente, novas oportunidades para um operador de telecomunicações. Outro serviço, outro ponto que também entrou ali como pauta importante, carros. Os veículos e o transporte autônomo são novas plataformas digitais além do celular. O celular é uma delas, então a operadora está olhando como novos caminhos que são novas oportunidades de receitas e de novos serviços digitais. Então esses são alguns exemplos, nós vimos muitos outros lá que estão transformando logística, transporte, operação de portos, agricultura, mineração, setor automotivo que a gente mencionou, saúde, educação, são verticais muito interessantes, que são partes importantes do nosso PIB, geração de serviço, né? E que acaba se integrando com todas essas tecnologias e fazendo com que a operadora realmente fique no centro disso tudo, como uma grande integradora de tecnologias. A gente viu também, né, Márcio? Falou do carro como também mais um dispositivo importante, onde a gente vai concentrar muita informação, o celular e a casa, né? Então, integrar tudo isso, a gente traz toda essa realidade para dentro de casa e ver tudo aquilo funcionando como uma visão de presente, né, e futuro, é assustador. Por outro lado, também eu acho que é desafiador de que forma a gente vai adotar, né? Porque no final, a adoção em escala é que vai dizer em quanto tempo isso se torna realidade para as nossas vidas, para as organizações e para os negócios. Cidades inteligentes é um tema bastante importante, Teve vilas bastante. digitais, cidades inteligentes. Eu acho que a gente viu também algo importante que soa futurístico, mas é uma realidade, a simbiose entre homem e máquina acontecendo de uma forma mais natural. Então nós veremos isso também acontecendo muito mais, integrando essas capacidades, né? Porque quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando de semicondutores, chips, processadores que estão evoluindo, estão em tudo que a gente vê. Essa semana uma grande fabricante de semicondutores fez um fórum, um congresso importante sobre novos lançamentos e falou que realmente todas as empresas terão grandes fábricas de inteligência artificial, de agentes de inteligência artificial, e tudo isso muito integrado. E essa simbiose com o ser humano também é natural. O que a gente diz hoje é que não existe a substituição, existe a coexistência entre o ser humano e a inteligência artificial generativa. Essa complementariedade também é característica dessa simbiose que nós estamos vendo cada vez mais. Ciborgues, né, que a gente falava antigamente, naquela série famosa da televisão. Então a gente via isso e a gente vai ver de uma forma muito mais materializada no nosso cotidiano. Robôs que fazem tarefas e seres humanos que fazem tarefas e são complementados com robôs. Então esse cotidiano futurístico já é uma realidade, nós vimos muitos robôs também lá, androides executando tarefas. A coexistência é natural, isso vai existir e vamos evoluir cada vez mais. Obviamente que aqui no Brasil a gente precisa entender como esse contexto, né, num país que precisa de oportunidades, a mão de obra, de capacitação dessas pessoas, o que essas pessoas farão com o avanço dessas tecnologias. Obviamente que é um tema bastante importante de ética e, sobretudo, responsabilidade social. Quando a Tamares falou da casa, eu lembrei de um ponto que é importante a gente falar nesse contexto, que é a segurança dos dados, né? Então, aqui na Twilio a gente tem, obviamente, né, o nosso ponto de vista, que eu vou pedir para a Tamares contar, e também depois, Márcio, você conta para a gente, né, a sua história com cibersegurança
e os insights que você tem nesse meio que a gente está falando, onde está tudo conectado, não existe talvez mais algo que seja privado, no sentido que a gente está sempre compartilhando algo com alguma rede, com algum detentor de informação, e aí tem uma outra camada que já existe, mas que vai ter que ser mais evoluída para conseguir acompanhar tudo isso que está acontecendo, né? Então conta pra gente, Tamares, primeiro a sua visão no mundo mais de Twilio. Quando a gente traz para dentro das organizações, isso é tratado, como o Márcio mesmo menciona, as companhias que têm sucesso ou têm uma boa reputação, elas tratam isso com muita responsabilidade, tem uma série, né, de órgãos que regulam isso ao redor do mundo e a gente está sujeito a eles, e que bom que isso também aconteça. Tem muitas certificações que também garantem que a gente está cumprindo alguns padrões na hora de lidar com esse dado, de segmentar o dado, de não expor esse dado de maneira indevida. Mas sim, eu acredito que as tecnologias como a nossa que tratam, né, a gente vai desde captura dos pequenos sinais e pode ser até o silêncio numa chamada telefônica, é um sinal de um cliente no momento que ele interage com uma marca. Ao longo desse caminho, ele vai deixando sinais, a gente converte isso em dado para uma tomada de decisão das grandes companhias no final, que tem aí muitos volumes e interações com seus clientes. Mas sim, eu acho que tem uma camada que é tecnologia, tem uma camada que passa pela ética, tem a camada dos órgãos reguladores, das certificações, e eu acho que a gente está muito alinhado nesse sentido. Eu acho que por isso que a Twilio também, ao longo desses últimos 16 anos, é reconhecida, é uma grande plataforma de comunicação. Hoje a gente faz, o Márcio mencionou, e vocês também, essa questão de inteligência artificial, a generativa. Fomos eleitos, né, escolhidos pela OpenAI para essa parceria, porque a gente trata o dado dos clientes com muita responsabilidade e para desenvolvimento de produtos futuros ou soluções futuras para o mundo e para o mercado. Então, eu acho que é isso. O Márcio comentou que são as companhias. A gente chegou no Brasil como uma telecomunicação, né, uma operadora de telefonia, fazendo uma aquisição de uma empresa de telefonia no Brasil. Imagina uma empresa de tecnologia fazendo aquisição de uma pequena operadora telefônica num país para entrar como o Brasil. E isso começa a convergir. É uma convergência natural, necessária e que vai se traduzir no final em ecossistemas. A gente fala, não é mais um produto ou um serviço que concorre, e sim esses ecossistemas. Quem tem a habilidade e a maturidade de abrir sua informação, de trocar essa informação para gerar uma solução melhor para o mercado, aí eu acho que essas companhias e esses ecossistemas evoluem de maneira exponencial, que é o que todo mundo quer, né? No final, fala-se muito sobre todas as tecnologias, os grandes nomes aí, IA generativa, o quântico e o exponencial no final, que é o que todo mundo quer para os negócios. Mas como? Acho que a grande pergunta é, como é que a gente faz isso? Como a gente habilita uma realidade ou uma expectativa dessa numa realidade de negócio? Ele vai passar muito pela responsabilidade e a forma como você trata esse dado. Dado é o novo petróleo, já não é novidade para ninguém, mas agora é o como você trata esse dado, esse petróleo, para que isso seja feito de maneira responsável e em grande escala. É um excelente ponto, eu acho que a Tamaris colocou bem. Hoje nós temos, assim, irreversível o processo colaborativo entre as empresas. Essa criação de ecossistema, a integração de dados, né? Nós temos aqui o Open Banking no Brasil, enfim, nós teremos o Open Health. O mundo, obviamente, de colaboração, de integração, é muito importante para as empresas. E quem não entende isso, obviamente, não sobreviverá. A gente não consegue operar de forma isolada. As empresas colaboram, se complementam, criam ofertas complementares de soluções, tecnologias, tudo isso é muito importante. E no final, como a Tamaris também comentou, nós temos ampliado substancialmente a superfície digital. Então aí nessa superfície digital nós colocamos nossas pegadas digitais, né, que são informações tanto das empresas, das pessoas, né, que trabalham nas empresas, que são clientes, e tudo isso fica ali, de alguma forma pode ficar exposto. E a responsabilidade das empresas justamente sob o ponto de vista da cibersegurança é enorme. Os conselhos de administração têm escutado muito mais e têm convocado e contratado pessoas que conheçam isso, que estão obviamente de alerta, que sabem exatamente o que é importante implementar de tecnologia e solução de cibersegurança. Então nós vemos agora que com a ampliação dos casos de uso da computação quântica dentro da cibersegurança, porque nós sabemos que em poucos anos, não temos como precisar isso, as senhas serão
decodificadas, e isso vai gerar né, que usam padrões RSA, entre outros protocolos e padrões de codificação e criptografia, serão decodificados e isso vai trazer uma vulnerabilidade muito grande. Então, a computação quântica ajudará também a expandir novos algoritmos de proteção, né, e criptografia para essas empresas, e nós veremos, obviamente, uma nova era de proteção de dados e cibersegurança. Hoje, não sei se vocês sabem, os crimes cometidos pelo cybercrime giram em torno de 10,5 trilhões de dólares e seria a terceira economia do mundo. Seria a terceira economia do mundo. Então, nós temos hoje incentivos extraordinários para que o cybercriminoso se beneficie desses tipos de ataques, né? Nós temos lá dentro da Deep Web kits acessíveis que têm negócios ou modelos de negócios baseados em sucesso, ou seja, o indivíduo que está disposto a utilizar esses kits e subtrair recursos de organizações, acaba tendo pagamentos de sucesso em cima disso e compartilhando com quem desenvolveu esse kit. Então, é realmente absurdo, mas isso existe, isso é amplamente divulgado, democratizado no meio do submundo dos cybercriminosos. É uma batalha digital, né? É uma batalha digital que nós precisamos vencê-la. E as empresas, obviamente, como a Twilio, têm a responsabilidade de proteger a privacidade dos seus clientes, a segurança desses dados, e isso é importantíssimo. Você comentou lá no começo que, bom, a tecnologia, o petróleo, o dado, o commodity, né? E aí as pessoas que estão ali no controle, né? Eu lembrei muito do que você falou também sobre o Brasil, sobre esse mundo da gente ter mão de obra que precisa estar trabalhando, sejam em coisas que podem ser substituídas, como uma automação, como um serviço, e outras que não vão ser substituídas, né? Então, assim, nesse mundo que a gente está para viver, né? Com esse futurismo sensato, com essa sabedoria que você falou, né? Sem grandes revoluções no sentido de parece que é muito fã às vezes, né? E não vira para a realidade factual das empresas, das organizações tão sérias. Como é que você vê assim esse novo líder, né? Seja de tecnologia, seja de todas essas indústrias que você comentou, nesse mundo que a gente está e vai continuar, né? Com tudo isso que você comentou. O ponto mais importante da liderança hoje está associado ao líder que ouve, que escuta, que interpreta esses sinais e que não seja negacionista sob o ponto de vista de que as transformações vão acontecer. Tem que abraçar, tem que entender e tem que, obviamente, confortar e comunicar as suas organizações a respeito dessas mudanças, dessas transformações. Como elas afetam as transformações e como essa liderança está cuidando disso para que isso seja, obviamente, uma oportunidade positiva para as organizações, né? Então, as organizações que eu tenho visto hoje com muito sucesso, que são organizações tradicionais, que estão se transformando e aproveitando, obviamente, essas tecnologias que estão chegando, elas estão capacitando seus times, elas estão antecipando essas necessidades, essas demandas, essas transformações que estão acontecendo. Por exemplo, vamos implementar agentes que substituam pessoas. Essas pessoas, além delas participarem dessa transformação como agentes de transformação, então elas estão sendo capacitadas com academias de inteligência artificial, academia de cibersegurança, academia de uma série de outras capacidades. Então elas estão participando de forma ampla, democratizando o conhecimento dessas novas tecnologias, porque o mais importante para as pessoas é justamente você desmistificar. Desmistificar como? Educando as pessoas. O que é essa tecnologia? Se a pessoa não sabe, ela vai criar barreiras, né? Será um impedimento para ela participar disso dentro da sua organização. Então, desmistificando através da educação, do conhecimento. Isso é importantíssimo. E ontem a gente teve uma convidada do mercado financeiro e ela colocou para a gente tem que trazer essa informação primeiro para a alta liderança, porque é o que você falou, à medida que a tecnologia se torna algo não muito conhecido, a tendência do ser humano é se afastar. E em cima, né, nessa camada superior, e que é quem está tomando a decisão e transcorre toda a organização com essa cultura,
se ele não se sentir confortável, ele não vai conseguir passar essa mensagem adiante e muito provavelmente ele não vai habilitar os seus times para poder lidar com essa tecnologia, interagir com ela e trazer para dentro do dia a dia dos negócios e da vida ali, de uma tarefa simples, mas que dentro de toda uma engrenagem faz sentido. Então, concordo muito e a gente tem um desafio grande em cima disso e acho que ele vai permear todas as camadas da organização. E o ser humano, de fato, à medida em que essa... E tem muitos jargões também, né, Márcio? Não sei se você entende da mesma forma. Todas essas siglas, por um lado, criam um grupo que está muito confortável e às vezes até se esconde, não quer dizer que eles saibam de tudo isso. E até afasta aquele outro grupo que não está tão familiarizado com essas siglas, e são muitas, e a tecnologia anda rápido, e a gente vê, a tecnologia já atravessou todos os negócios e todas as vidas. Então, acho que quanto mais a gente construir conhecimento, informação, disseminar, a gente cria mais ponte e menos muro. É isso. Porque é o que eles estão colocando, esse abismo digital é um impacto social, de fato. Ele vai atingir as organizações, mas no final a vida de cada um que não está conseguindo interagir, entender e se inserir nessa camada digital, nessa linguagem digital. Sim, e eu estava ouvindo vocês e pensando, a educação que você está dando para essas pessoas, ela vai fomentar ideias de negócios, de novas empresas, de novos modelos, que tudo bem, né? Porque é o que a gente está falando, essa reorganização. Então eu queria falar um pouquinho agora sobre esse momento de empreendedorismo digital, né? Ontem a gente estava com essa pessoa que a Tamaris comentou, que não deixa de ser uma pessoa que está criando novos negócios, né? Vendo oportunidades que não eram atendidas, né? Uma audiência que não é atendida e criando algo e usando a tecnologia como ferramenta para isso. Então, assim, nesse mundo onde a gente está educando um outro nível, a gente está inspirando a criatividade, porque eu vou olhar ali e falar, nossa, quem de nós não quer ter quer ser o próximo a ter uma grande ideia de alguma coisa que não está sendo feita para ser feita e empreender e inovar, né? Então, assim, na história de vocês também tem um pouco desse mundo, né? Dessas startups de tecnologia que estão nesse lugar do tipo, tem esse buraco, deixa eu ir lá, né? Então conta um pouco pra gente, assim, dessa visão que vocês têm desse movimento que possibilita novos negócios, né? E novas realidades. Bom, primeiro, dentro dessa empresa você formou as pessoas, você deu conhecimento, você começou a fazê-las a pensar, Sim. a refletir, o que eu faço com essa ferramenta, o que eu posso fazer? Então é essencial que você crie ali um ambiente, que você habilite um ambiente onde a pessoa possa, laboratório, prototipar, Sim. criar novas coisas, experimentação, testar. Falhar. E você, obviamente, você dê a Falhar. segurança psicológica, organizacional, para a pessoa poder realmente colocar a mão na massa e experimentar. Então, tenho visto muitas empresas que positivamente criaram hackathons, criaram concursos, criaram uma série de atividades que provocam as pessoas e tiram elas do status quo. E fazem com que essas pessoas se movimentem, se interessem, se engajem. Isso é o mais importante, é o mais inspirador que a gente pode fazer, né? E além disso, obviamente, se associar, além desse intraempreendedorismo, fazendo com que pessoas, grupos, times, criem até empresas que possam ter o carve-out, ou seja, spin-offar, saírem dali e serem novos negócios, isso é transformador, né? Você realmente criar ali e dar ali a possibilidade da pessoa voar com a sua liberdade e, além disso, se integrar a ecossistemas de inovação aberta, de novas possibilidades, investir nessas startups, que obviamente são fontes de grande transformação, de grandes novidades, de grande inovação. Então, a gente, lá na firma, a gente motiva, obviamente, esses ecossistemas, trabalhamos de forma muito ampla, né, investindo e trazendo essa interlocução com um ambiente totalmente novo, que traz muitas ideias e que inspira a mudar os negócios e criar novas oportunidades. Quando a gente olha do macro para o micro, que é um pouco disso, é tudo muito grande, é muito rápido, é muito volume, fazer curadoria para onde apontar não é fácil, a distração acontece para as pessoas, para os negócios, a gente sabe disso. Isso que o Márcio comentou é fundamental, que é trazer esses grupos, ou também interagir e ter essa conexão com a inovação aberta, porque eles, de todas essas confusões que estão rolando no mundo e de inovações que estão sendo provocadas dentro das organizações mais tradicionais, ele consegue pegar um grande problema e resolver um pedaço, uma pequena parte. E essa pequena parte já tem um impacto
muito grande nos negócios, no resultado da companhia, e é o que o Márcio comentou, se isso vem de dentro, ótimo, que bom ter um ambiente para isso, porque acaba se tornando, né, uma empresa parte desse grupo, mas se isso não é possível também, não se sinta impedido, dialogue com esse ecossistema que está fora, mas que ele também está aberto para se conectar com as organizações e trazer essas pequenas, eu falo, né, são pequenas companhias, mas com grandes ideias e que resolvem grandes problemas de negócio. No final, não tenta abraçar tudo, isso vai te trazer um desgaste, um investimento de recursos que talvez não retorne na velocidade que a companhia tradicional precisa. E se você me permite, né, com a cultura de agile, de todo esse tipo de transformação que as empresas passaram nos últimos anos, nós estamos vendo que o CIO, o CTO, o CDO, ele tá muito mais habilitador e os times hoje não desmistificaram a tecnologia da informação. Então hoje, através de tecnologias como no-code, low-code, esses grandes grupos conseguem montar squads ali e criar soluções de forma muito mais rápida e testar isso e colocar em produção de uma forma e uma dinâmica jamais vista. Então a velocidade que isso impacta a empresa em termos de inovação, de criação de valor para o cliente final, de experiência de usuário, tudo isso na jornada é muito importante. A Twilio, ela tem isso, né, como nosso DNA. Ela A gente nasceu nasceu né? assim e eu vejo que em diferentes áreas, né, seja da área operacional, da área de go-to-market, a gente tem a liberdade de criar projetos e testar, que já é por si só uma grande vantagem, né? Exato. Muitos produtos são lançados, a gente está aberto, né, a criar coisas novas, justamente por isso, porque a gente entende que é daí que vem esse motivo de inovação, né? Então é E o muito fato legal. da gente existir saiu disso. Pois é. Eram diretores de produto de uma Big Tech que olharam aqueles vários problemas em grande escala e falaram, não, queremos resolver esse da comunicação e ser uma plataforma que administra as comunicações com clientes no mundo. Sai, em 16 anos, né, se torna uma companhia de capital aberto, com o tamanho que a gente tem hoje, mas e é jovem, tem 16 anos, vem exatamente disso, é olhar um problema grande e acabou se tornando uma companhia como a Twilio, ela representa muito bem essa realidade aí que o Márcio está colocando. E a gente também, eu vou começar agora o último tópico, que eu acho que é para encerrar essa nossa conversa aqui, que é justamente isso, né, assim, a gente falou de tudo do que está num grande evento agora, da sua experiência, do que você já viu, do que vem para frente, da tecnologia, do humano. Tem um lugar aí nesse meio do caminho que eu queria encerrar, que é esse futuro do trabalho. Tá. Porque num mundo onde uma telco não é só infraestrutura, onde o nosso carro não é só o nosso meio de transporte, onde nós seremos habilitados pela tecnologia, pela educação, onde a gente pode ter a nossa cabeça criativa para ter novas ideias e tem um mercado que possibilita, né, novas empresas sendo criadas. Como que a gente vai gestionar essa massa de trabalho, de trabalhadores, num mundo onde a tolerância por algumas coisas é diferente, a expectativa é diferente, os líderes são diferentes, os trabalhadores são diferentes. Então conta pra gente a sua visão, digamos assim, desse tópico. A gente tem que exercitar aqui a bola de cristal, futurologia. A gente faz muito disso nesse podcast. Vamos fazer aqui a bola de cristal. Mas eu vejo assim, a gente já está vivendo o futuro do trabalho hoje. É uma transformação bastante grande. Muitas empresas, eu vejo no meu cotidiano, eu já tenho coworkers, né, outros colaboradores que trabalham ao meu lado, que são agentes autônomos de inteligência artificial. Então já tenho dentro da nossa organização, né, a gente fala assim, quantos funcionários vocês têm? Essa é uma pergunta que a gente vai ter funcionários que são agentes autônomos, teremos funcionários reais, e tudo isso de uma forma fluida, né, trabalhando dentro dessa simbiose de forma harmoniosa. A liderança é o mais importante para o futuro do trabalho. A gente já trabalha com talvez um modelo bossless, né, que algumas empresas já falam sobre isso, ou seja, sem chefe. Não existe mais chefe mesmo, a liderança é importante, não existe chefia, né, nós não trabalhamos sob regimentos rígidos, enfim. E eu acho que essa forma mais fluida, menos hierárquica, traz resultados muito mais interessantes, as pessoas têm mais engajamento, está muito mais associado a um propósito de uma marca, de criar, de transformar, de entregar, de democratizar. Isso tudo é o que a gente vê
né, em torno das empresas, das organizações que funcionam e dão certo, como a de vocês, por exemplo, né, e muitas outras que hoje trabalham dentro já desse conceito de futuro do trabalho, que é um framework muito mais líquido, muito menos rígido, né, de uma estrutura que trabalha com mais velocidade, mais rapidez, dentro do que a gente falou de práticas ágeis, de construções empreendedoras, muito mais centradas no cliente, buscando resultados e soluções para grandes problemas, problemas do cliente, problemas da humanidade, problemas que a gente vê que podem ser resolvidos com tecnologia, por exemplo, né? E eu acho que isso que está drivando a inovação dentro do ambiente do trabalho, do futuro do trabalho. Coexistência, essa é a palavra. Então, com essa palavra coexistência, terminamos nosso episódio de hoje. Muito obrigada pela presença de vocês e a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigada.